Sejam muito bem-vindos a esse nosso encontro. É uma alegria tê-los aqui, tem bastante gente para a gente conversar. Eu me chamo Zeni, para quem não me conhece, eu sou doutora em educação e especialista nas áreas que estudam o desenvolvimento do potencial humano. Nessa apresentação, eu vou te explicar o que é preciso fazer para que o seu filho se torne um adulto extraordinário, mas que ele continue sendo uma pessoa emocionalmente saudável e intelectualmente desenvolvida. E eu vou te dizer também por que você deve se preocupar com isso agora, quando ele ainda é uma criança. Aí você pode me perguntar, mas, Zeni, como é que você pode me garantir isso? Né? O que garante que esse método vai dar certo e vai funcionar para o meu filho? E aí eu vou te responder que se eu não tivesse visto isso acontecer com os 10.837 alunos com os quais eu tive a oportunidade de atuar por mais de 38 anos de profissão, eu também não acreditaria. Eu também teria dificuldade de acreditar e pensar que é uma coisa muito boa para ser verdade, né? Ainda assim, você pode estar pensando, ok, então você viu todos esses seus alunos crescerem, se tornarem adultos e se tornarem pessoas extraordinárias com essas capacidades? E aí eu concluí, então, que para comprovar cientificamente aquilo que eu acreditava e já fazia há muito tempo, só havia uma única maneira, era ver esse caminho completo. Ver esse caminho completo, e a forma que eu encontrei para fazer isso foi explorar e conhecer a fundo todos os detalhes da história de adultos extraordinários, ou seja, crianças, adultos que se tornaram extraordinários, me contaram a história deles, a história contada por eles mesmos, desde os primeiros anos de vida, e aí, esse exercício de escutar ativamente, criar empatia, melhorar, mergulhar bem fundo na história de vida dessas pessoas, conhecer o estilo de educar de seus pais, o ambiente onde elas viveram, o ambiente de trabalho atual onde eles convivem, seus momentos de fracasso, de conquista. Isso provou que realmente, me provaram que realmente existe um caminho para a expertise. E que esse caminho, além de poder ser trilhado por qualquer pessoa, ele precisa ser iniciado o mais cedo possível. E, principalmente, saber que ele pode ser trilhado por qualquer pessoa, por qualquer um, foi o que me motivou a fazer o que eu estou fazendo agora. E eu vou te contar uma história, né? É a história de uma neurocientista que hoje tem reconhecimento internacional por um método que, quando ela apresentou pela primeira vez em um congresso mundial, muitos terapeutas e médicos se retiraram da sala, deixando que ela fizesse a sua exposição para poucas pessoas que permaneceram. Para ela, a base de tudo, a coisa mais importante, era que, independente do que aconteceu com a criança precisa ter afeto e ter amor dos pais. E foi muito estranho ter que provar esse tipo de coisa, mas ela provou. Então, existia uma resistência grande de envolver, na parte da área médica, de envolver a família, envolver os pais no tratamento da criança. A resistência era maior porque a visão que eles tinham é que iriam transferir esse poder do tratamento, todo o conhecimento deles para os pais. Mas o que ela mais queria era conseguir mostrar que o pai não era leigo, mas um parceiro, o pai, a mãe, a família eram parceiros que podiam contribuir. Então, quem ama mais essa criança do que os pais, do que a própria família, né? E quem é que estaria mais interessado em aprender como acelerar a cura do filho do que os próprios pais? Então, nesse trabalho de recuperação, a criança se exercitava, né, em todos os momentos em que estivesse na presença dos pais, em casa, no shopping, na praia, brincando na rua, em todo momento, era um momento para ela se exercitar e fazer
aquelas atividades que ela teria que fazer para o tratamento. E no hospital, quando ela estava no hospital, nenhuma criança ficava sozinha. Ela tinha a companhia do pai, da mãe, a companhia dos irmãos, mas essa companhia era de uma forma bastante ativa, né? A família fazia parte do tratamento dela. Então, aqueles exercícios de reabilitação, eles eram ensinados para que todos participassem da recuperação daquela criança. Isso, então, essa reabilitação, ela não acontecia apenas por sessões de 30, 40 minutos, mas acontecia o tempo todo, né? Acontecia de uma forma natural, de tal forma que o maior benefício que a criança sentia, que ela percebia, ela não sentir, era não sentir que estava fazendo um treinamento. E o mais importante para essa neurocientista era poder entender essa parceria, né? Como é que se dava essa parceria e com quem está mais perto da criança, com aquele que tem esse vínculo natural de afeto. Na minha área, né, na área de educação, eu observei também que na história de aprendizagem de uma criança comum, os seus pais tinham muito esse desejo, esse forte desejo de que ela se tornasse uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa feliz, uma pessoa realizada. E eles queriam ter a consciência tranquila de que estavam fazendo o que fosse possível para ajudar seu filho a se tornar essa pessoa. Mas esses pais, eles tinham grandes dificuldades, né? Eles não sabiam como fazer, não tinha tempo para estudar, para se dedicar a isso especificamente e aprender como fazer isso. E aí foi interessante observar que essa história não era só de uma criança e que ela não acontecia com poucos, mas acontecia praticamente com quase todos os pais, né? E eu vinha conseguindo, durante muitos anos, um excelente resultado com os meus alunos, e todo final de ano, os pais deles me perguntavam como eu conseguia fazer que seus filhos evoluíssem daquela forma, e que em muitas coisas, e não só, né, isso acontecia em outras situações, e não só na aprendizagem. Com relação à aprendizagem, chegou ao ponto de uma mãe me contar que estava com medo, porque a sua filha só tinha 7 anos, era muito nova e estava aprendendo demais. Então, ela tinha medo de que ela tivesse algum problema, de que ela se apavorasse, porque ela presenciava essa filha ensinando o pai conteúdos que ele estava fazendo na faculdade, né, de português, matemática. Então, eu comecei a pensar o seguinte: como é que eu poderia ajudar esses pais para que eles levassem seus filhos a adquirir esse ritmo crescente de desenvolvimento, mas sem dependerem de algo complicado de fazer? Como eu colocaria as pessoas que têm o maior vínculo de afeto com aquelas crianças para atuar de uma forma mais ativa nesse desenvolvimento delas, sem ter que estudar, sem ter que ter formação para isso específica e sem ter muita coisa difícil para fazer. E aí foi que eu cheguei até aqui, né? Numa forma de poder compartilhar isso com você e através de um método que os pais podem desenvolver sem precisar estudar e nem separar um tempo específico para isso, eles vão contribuir com esse desenvolvimento e no ritmo que deve acontecer. Então, é algo que é simples, mas apesar de simples, ele não é fácil de fazer. Mas aí a gente se questiona, por que não é fácil? Se é simples, por que não é fácil? Não é fácil porque a gente precisa aprender a fazer. De toda forma, a gente precisa aprender. Então, eu pensei o seguinte: se os pais começarem a aprenderem, né, os pais sabem o que é feito, eles sabem como é feito. Isso acontece em casa, no dia a dia, no cotidiano deles. Dessa forma, a gente vai poder expandir para um número incontável de crianças essa possibilidade de um desenvolvimento intelectual adequado, né? E um desenvolvimento que coloque esse número, esse contingente maior de crianças no caminho de ser um adulto com o seu potencial humano desenvolvido em plenitude.
E isso tanto impacta a parte intelectual como a parte emocional. Eu resolvi fazer isso, né? Eu resolvi fazer isso porque eu acredito que nós podemos criar para os nossos filhos e com a contribuição deles, que essa é uma diferença importante, uma sociedade diferente da que temos hoje, né? Uma sociedade evoluída, colaborativa e produtiva. E, principalmente, feita de pessoas que contribuem com o potencial que elas têm, e não um potencial que não foi desperdiçado durante a infância. Antes de continuar, né, no que eu estou falando com vocês, eu preciso avisar uma coisa que é importantíssima e que eu havia me esquecido. Eu preciso dizer para vocês que dentro disso que nós estamos conversando, no final desse vídeo, vocês vão ter uma surpresa que muitas pessoas desejariam ter. Mas somente as pessoas que estão aqui nesse encontro e que ficarem conosco até o final, elas vão ter chance de saber o que é essa surpresa e de receber essa surpresa. Então, vamos lá. Continuando, você se lembra que no início dessa aula, dessa conversa, nesse nosso encontro, e alguns e-mails que eu enviei para vocês, né, comunicando do que ia acontecer hoje, eu disse que você deveria se preocupar agora, mas é nesse momento, com tudo que estamos conversando aqui em relação ao seu filho, enquanto ele ainda é criança. E eu vou te contar rapidamente sobre alguns conceitos que estão envolvidos nesse processo e que você vai entender a importância disso acontecer agora, no momento presente da vida do seu filho. Então, a neurociência, ela comprovou que é possível alterar a nossa arquitetura cerebral, ou seja, o funcionamento do nosso cérebro, ele tem uma programação. E essa programação, ela pode ser alterada e ela pode melhorar expressivamente os resultados que a gente consegue alcançar em qualquer área. Só que a eficácia dessa transformação que a gente pode fazer, ela exerce impacto diferente, dependendo da janela inicial de oportunidades, que significa do momento propício para desenvolvermos determinadas habilidades ou determinadas aprendizagens, que isso é explicado numa capacidade nossa que se chama plasticidade cerebral. Então, o nosso cérebro, ele tem essa propriedade de se modificar, de se alterar para receber melhor uma habilidade, uma aprendizagem em determinado momento. E tem uma coisa que é muito importante que a gente fique sabendo agora. É que assim como a janela de verdade, essa janela de oportunidade, ela pode se fechar. E se ela se fechar, não tem volta. Se não tem volta, significa o quê? Você pode reaprender alguma coisa que passou desse momento? Sim, pode. Só que não com a mesma eficiência que teria se tivesse ocorrido no momento propício. Mas para que isso não aconteça, precisamos saber qual é a estimulação adequada a ser aplicada em cada etapa do desenvolvimento do cérebro da criança. Isso vai fazer diferença. A estimulação adequada aplicada na etapa correta. Isso vai fazer diferença, e uma diferença muito grande. Eu vou te dar 3 exemplos, né, entre os mais comuns que talvez a gente possa ilustrar essa situação. Anota aí. O primeiro deles é o mito do segundo idioma. Por exemplo, muita gente acredita que a criança aprender o segundo idioma, ela vai se confundir e isso vai atrapalhar o processo de aprendizagem do português, que é a língua materna. Só que a janela inicial de oportunidades para essa aprendizagem do segundo idioma, ela acontece dos 4 aos 11 anos, dos 18 meses aos 11 anos, né? Isso não quer dizer que a criança não pode
é que ela não vai poder aprender em outro momento, né? Ela não vai poder aprender em outro momento. Mas significa que ela pode aprender o idioma, só que não com a mesma proficiência, não com a mesma eficiência, não com o mesmo domínio, e porque passou o momento propício, né? O controle emocional. O controle emocional é um outro aspecto importante para o desenvolvimento da criança e que o impacto é muito forte, né, nesse crescimento até ela se tornar um adulto. Então, as crianças que recebem pouca estimulação dos 9 meses aos 6 anos, elas apresentam uma menor quantidade de sinapses e automaticamente menos conexões vão ocorrer em seu cérebro, resultando num desenvolvimento muito mais lento. Então, o controle emocional, que é um aspecto que nós costumamos não nos preocupar com a estimulação, ele pode causar muitos problemas futuros. E se você, por exemplo, aspira que o seu filho seja um exímio pianista, então, ele deve ser colocado em contato com esse instrumento aos 4 anos, dos 4 aos 11 anos. Depois disso, então depois disso ele não aprende? Aprende? Sim, mas se passou a janela de oportunidade, se passou o momento propício para essa habilidade se desenvolver, ele pode aprender sim a tocar piano, mas não com a mesma eficiência que ele teria se ele tivesse iniciado dentro desse período de plasticidade cerebral voltado para essa situação, né? Para essa idade, para esse estímulo. Então, o que isso diz para a gente? Que estímulos bem direcionados, eles podem mudar, inclusive, toda uma predisposição genética. Aí a gente pensa, né? Que diferença faz saber disso? Por exemplo, o que isso significa? O que eu faço com essa informação? Bom, um exemplo simples, um exemplo bem fácil que a gente pode imaginar. Se você quebrar alguma parte do corpo, um braço no pulso, ou quebrar alguns dedos da mão, por exemplo. Se você não tratar, o próprio organismo vai se encarregar de unir essas partes, elas vão se juntar. Só que ela vai se juntar de uma forma melhor ou de uma forma pior, dependendo da sua reação, dependendo do ambiente do tratamento que você ofereceu, que você se submeteu, e do tipo de estimulação que você fizer. Dependendo disso, o que vai ocorrer? Você vai manter ou perder funcionalidade desse órgão. A mesma coisa acontece com o cérebro, né? Então, aos 4 anos, por exemplo, as crianças, elas agem como pequenos cientistas. Se a gente parar de forma intencional para observar as crianças nessa idade brincando, a gente vai ver que elas testam hipóteses a cada momento durante a brincadeira. E um momento crucial para o desenvolvimento dela, da curiosidade, da capacidade de conhecer o ambiente, de pesquisar, de explorar, desenvolver a sua autonomia, isso passa completamente despercebido. Para a escola, principalmente, né, para nós, pais. E aí, a gente pode pensar o seguinte, algumas informações a respeito dessa plasticidade cerebral são fundamentais e eu vou passar para vocês agora. A flexibilidade do cérebro, ela vai reduzindo, ela vai diminuindo com a idade. Então, do 0 aos 3 anos, o desenvolvimento neural dos bebês, ele alcança o seu nível máximo. A partir dos 3 anos, começa a decrescer até a total eliminação que acontece aos 6 anos de idade. Então, significa o quê? Que os mecanismos de aprendizagem aos 6 anos de idade, eles se tornam semelhantes aos de uma pessoa adulta. E aí você me pergunta, Alzene, então a pessoa adulta não aprende mais? Aprende. Claro que aprende. A gente aprende a vida inteira. A diferença disso é o quê? O momento propício
para determinadas habilidades se desenvolverem e alcançarem um potencial inusitado. Todo o potencial que o seu cérebro, que o cérebro da criança está preparado para receber e para desenvolver sem deixar espaço, né? Então, é claro que continuarão aprendendo, mas não no mesmo ritmo e com todo o potencial que deveria. Então, eu pergunto para vocês, por que o modelo atual de educar crianças, por que eu afirmo que o modelo, e que eu defendo que o modelo atual de educar as crianças não funciona para que elas se tornem adultos extraordinários? Eu vou te dar hoje, nessa nossa conversa, pelo menos 2 razões, entre as mais fortes, para mostrar o porquê esse modelo não leva ao caminho para a expertise. Então, o desenvolvimento do seu filho, a primeira razão, é que o desenvolvimento do seu filho, ele pode estar seguindo o seu curso como um barco à deriva. O que significa isso? Ele anda a favor dos ventos. Então, por acreditar que está existindo o desenvolvimento natural, ou por falta de conhecimento de que as coisas podem ser diferentes, muitos pais agem de forma a perder o período propício de desenvolvimento de determinadas habilidades. E aí a gente pensa, o que pode acontecer? Bom, pode acontecer, de imediato, 4 coisas. Primeiro, ele chegar ao destino sonhado, esse barco, chegar ao destino sonhado, e aí eu digo para você que isso é muito raro, né? Isso é um fenômeno raro. 2, ele se perder em alto mar e nunca mais se encontrar. 3, ele pode bater no iceberg e ficar encalhado. E 4, ele pode afundar, né? E afundar significa o quê? A depressão, o isolamento, uma pessoa estagnada, uma pessoa sem luz, uma pessoa sem propósito, sem projeto de vida, e muitas vezes chegando ao extremo do suicídio. A segunda razão é que esse modelo atual, ele está criando bloqueios mentais. E esses bloqueios mentais são os que geram esses adultos de comportamentos condicionados, né? E que, por essa razão, o desenvolvimento de uma pessoa comum, ele não acontece na plenitude do potencial que ela traz. Então, uma pessoa que consegue desenvolver o seu potencial em tudo que é possível, do que ela já traz e que pode ser feito, se torna algo raro. Esses bloqueios mentais, eu vou apenas comentar e citar 4 deles, eles podem ser trabalhados desde a mais tenra idade, com atividades simples do dia a dia, você conversando com seu filho, fazendo atividades diárias comuns que se fazem, que nós fazemos todos os dias, trabalhar para que esses bloqueios eles não se estendam e para que eles sejam, para se dar um antídoto para cada um deles. Então, os 4 principais são o entrincheiramento, que o entrincheiramento é uma dependência cognitiva que bloqueia determinadas situações de aprendizagem. O segundo é a fixidez funcional. A fixidez funcional, ela causa um bloqueio da percepção, então a gente fica com a percepção restrita da realidade. O efeito Einstein, que é um atalho cognitivo que o cérebro faz por um mecanismo natural de economizar energia, o cérebro, ele já prefere seguir o padrão, e aí a gente tem esse contingente de pessoas que não sabem que são criativas, que não expressam essa criatividade também. E, por fim, o pensamento por escala, que é uma visão restrita da realidade, né? E aí vem a pergunta, por que esse modelo proposto pelo caminho para a expertise, que é o que eu estou trazendo agora para vocês, funciona? Aí eu vou dizer para vocês que é porque é um modelo que ensina os pais, aqueles que têm o vínculo de afeto
e de amor mais forte, agirem no momento certo, com as ferramentas adequadas, para ajudar seu filho a aprender e desenvolver habilidades até o nível do extraordinário. Habilidades comuns todos desenvolvem, mas o nosso propósito é estimular o potencial até onde ele pode chegar, sem perder de vista a saúde emocional e o desenvolvimento pleno intelectual. Bom, é impossível eu transferir, né, esse conhecimento para vocês, com todas essas ferramentas e orientações que eu poderia dar nesse período de tempo, né? Esse é o máximo que eu consigo te entregar nesse espaço de tempo, porque afinal é um tempo limitado. A gente não pode ficar, se eu fosse explicar, passar todo esse conhecimento a respeito desse desenvolvimento da criança, as orientações, as ferramentas, como é que você pode aplicar isso no dia a dia, nós passaríamos aqui horas, dias e não teria fim, né? Porque a gente vai estar trabalhando o desenvolvimento do processo de uma criança até que ela se torne adulta. Como é que você faz esse acompanhamento? E essas atitudes, depois de incorporadas, elas se tornam naturais. Então, é por isso que para você que está aí escutando até agora, que quer dar um passo além e aprender, de fato, como fazer isso, passo a passo, de forma prática, eu tenho uma proposta para te fazer. Eu vou dar um curso no qual eu vou ensinar, na prática, tudo que você deve fazer, mas também tudo que você não deve fazer para ajudar seu filho, tudo que você deve fazer para ajudar seu filho a trilhar esse caminho, e tudo que você deve deixar de fazer para não atrapalhar seu filho a trilhar esse caminho. Esse curso, ele começa no dia 27 de dezembro, quarta-feira, às 20 horas, e ele vai ser composto de 4 blocos, né? 4 aulas ao vivo, online. É um curso que você vai poder fazer da sua casa, do seu trabalho, no espaço que você se sentir mais confortável. E nesse curso vai ter espaço para perguntas e respostas. Então, você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo e receber orientações a respeito dessas indagações a respeito do assunto, né? E que benefícios a gente pode pensar sobre isso? Bom, além da relevância de tudo isso que esse curso vai oferecer e que impacta diretamente no futuro do seu filho, esse treinamento, ele não vai exigir de você separar um tempo para realizar atividades específicas, complicadas com ele, ou exercer qualquer pressão sobre o desenvolvimento natural da criança, né? E ainda assim, vai proporcionar a você ter condições de eliminar os riscos de seu filho se tornar um adulto inseguro, emocionalmente instável e com potencial desperdiçado. Mas agora eu vou te falar de um bônus, né? Da surpresa que eu prometi para quem ficasse até o final desse vídeo, até o final do nosso encontro. Eu vou te falar de um bônus que eu julgo assim como a melhor oportunidade que você pode ter ao decidir participar desse curso. E eu estou me referindo àquela surpresa que eu disse no início da aula e que eu divulguei também nos e-mails que chegaram até vocês. É uma oportunidade que nunca mais vai se repetir e muitas pessoas investiriam alto para ter essa chance, né? Mas somente para os alunos dessa turma, desse curso, é que eu vou disponibilizar um atendimento personalizado para você, pai, para você, mãe, e para o seu filho. Nesse atendimento, que será feito por mim, eu vou encaminhar junto com você, eu vou caminhar junto com você durante o período de desenvolvimento do seu filho pelo período de 12 meses. Então, durante 12 meses, a gente vai caminhar juntos. Nesse período, eu vou escutar suas dores, eu vou escutar suas dúvidas,
e vou te dar um feedback especializado a respeito da evolução do seu filho. Né? Como o que pode estar acontecendo, para que ponto a gente pode observar que esse potencial dele se encontra e o que a gente pode fazer para esse potencial se expandir sem pressão, sem ultrapassar o que ele é capaz de dar. Né? E a gente cumprir o que o cérebro da gente nos dá. Né? O potencial, até onde a gente pode chegar e até onde ele pode se expandir. E, além disso, nós vamos criar um grupo privado, né, entre os alunos do curso, onde vamos poder compartilhar uns com os outros as dificuldades, as conquistas durante essa jornada. Por esse motivo, né, principalmente por esse motivo, as vagas para esse curso, elas são limitadas. Afinal, acompanhar de forma personalizada um número muito alto de crianças é uma tarefa difícil, né? Eu vou precisar limitar as vagas para esse curso. E nas demais turmas desse curso, depois, esse serviço certamente vai ser cobrado de forma exclusiva e para um número bem menor de crianças. Então, agora, eu te dou 3 opções somente. Opção 1, permanecer como está e tentar, por você mesmo, intuitivamente, conseguir esses resultados com seu filho. Opção 2, não fazer nada diferente e correr o risco de seu filho ter um futuro incerto. Pode dar certo e pode não dar. A minha escolha vai ser correr o risco, né, de ter um futuro incerto nas áreas da emoção e da cognição, que são as 2 áreas que nós vamos trabalhar com muita intensidade, e não ter o seu potencial intelectual plenamente desenvolvido. E terceiro, você pode se inscrever agora para esse curso e mudar o rumo dessa história. Então, só lembrando, você pode se inscrever para esse curso, ganhar o bônus do acompanhamento do seu filho por mim, por 12 meses, e mais, ainda ter 100% do risco dessa escolha sob a minha responsabilidade. Porque eu te dou a garantia incondicional de 30 dias. Se em 30 dias você achar que esse curso não é para você, ou que ele não é tudo isso que eu prometi, basta que você envie um e-mail, isso mesmo, um único e-mail, informando da sua desistência em continuar, que você terá de volta totalmente o seu investimento. Para se inscrever, se você quiser se inscrever agora, clique no botão que está abaixo desse vídeo, né? E uma dica, pelo número de vagas ser bastante limitado, porque eu quero cumprir esse bônus do acompanhamento do seu filho e de você, as inscrições podem se encerrar muito rápido, né? Então, corra para garantir a sua. Então, é isso, pessoal. Eu agradeço muito a companhia de vocês. Vou ficando por aqui, esperando cada um de vocês do outro lado, né? E se você tiver alguma dúvida, se ficou alguma questão que você quis perguntar, dessa vez não teve a oportunidade, você pode enviá-la utilizando o formulário que tem logo ao lado do vídeo, né, desse vídeo, que essas dúvidas, essas perguntas, elas chegarão no meu e-mail e eu vou tentar te responder, eu vou tentar responder no número máximo e no menor tempo que eu conseguir. Eu te espero no dia 27, às 8 horas, para a gente conversar sobre o futuro do seu filho. Boa noite.